Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 184. A naturalização do fazer dinheiro por meio do fazer social. Se eu desço, quer que eu suba. Se eu subo, me quer no chão. Se eu me levanto, me derruba. Se eu derrubo, sou o vilão. Bom, e nesse episódio eu tive a honra de receber a Lívia de Tomasi, uma profissional, pesquisadora, professora, que tem uma larga trajetória no campo social, atualmente professora e pesquisadora da Federal de Minas Gerais. Ela já atuou no Unicef, na Ação Educativa, na Fundação Kellogg e em várias outras organizações do campo social super relevantes. Por meio de uma amiga em comum, valeu FEPAP, um beijo, recebi um artigo recém-publicado pela Lívia, o link está aí na descrição, intitulado A Questão Social como Investimento, Empresas e Políticas Sociais no Brasil. Ela publicou esse artigo em 2024, quando ela ainda estava na Federal do ABC, e o artigo é uma pedrada, aliás, são várias, e com ótimas análises críticas sobre a entrada do setor privado no campo social e a emergência do campo, do chamado campo do investimento social privado. Realmente eu recomendo muito a leitura, link está na descrição. Bom, eu convidei a Lívia justamente para ela dissecar aqui o artigo, reverberar, repercutir pontos centrais aqui do artigo. E eu te digo, amigo ouvinte, foi mais uma aula aqui em formato de episódio. Se você também concorda que tem faltado análise de conjuntura do setor, então seus problemas acabaram porque a Lívia nos brindou aí com ótimas análises. Você pode até discordar de parte ou do todo da análise que a Lívia fez aqui, mas sim, temos uma análise bastante instigante para a gente debater. Escuta aí para você entender. Dois comentários importantes aqui. Primeiro é que a Lívia é italiana, mas já mora no Brasil há bastante tempo, mais precisamente desde 1990. O segundo é que a proposta do Impacto na Encruzilhada é refletir por meio de pessoas convidadas, e às vezes de forma solo, a partir do espectro de vozes e de fazeres que integram o amplo campo do que eu costumo brincar aqui de fantástica fábrica do impacto. Você sabe, amigo ouvinte, aqui a gente dialoga com os mais diferentes modos de produzir impacto positivo, de negócio de impacto, empresas, políticas públicas, ao amplo campo da sociedade civil. E é sempre muito rico poder abrir espaço para vozes da academia, para além desse campo mais óbvio, né? De administração de empresas, enfim. Então é uma galera que vem do campo mais social, da sociologia, da ciência política, e que tem feito análises muito interessantes sobre o campo social, é o caso aqui da Lívia, tá? Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição, e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que estão apoiando e fortalecendo esse trabalho. A Silvia Dascal, a Camila Sabella, ao Leonardo Letelier, a Daiane França Saldanha, ao Eduardo Setlin, ao Fabrício Nascimento Cruz, a Dani Saraiva, ao Renato Orozco, a Andréa Gomides, ao Rômulo Vieira, a Josiane Cabral, a Cíntia Ramires, ao Alex Alves, ao Rogério Quelian, a Ludmila Fregonese, ao André Lima, a Maíra Mesomo e ao João Vitor Caires. Muito, muito obrigado, pessoal. Se você quer também ter o nome citado e fortalecer o nosso trabalho, passa lá no Apoia-se, link na descrição, e você vê como é fácil contribuir com esse trabalho aqui. Bom, então é isso. Agradecer demais a Lívia pela aula aqui em formato de episódio e também pelo artigo publicado. Recomendo, leiam, tá na descrição. E sem mais delongas, partiu pro papo. Mas não esquento mais a juba, nem perco a respiração, pois o amor em flauta ou tuba sopra a vida ao coração. Olá, Lívia. Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Lívia? Seja super bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Eu sou a Lívia, eu sempre costumo dizer, inclusive em sala de aula, que eu estou na universidade, mas eu não sou na universidade, né? Eu hoje sou professora, e agora acabei de me mudar, estou aqui em Belo Horizonte, na Federal, de Minas Gerais, mas no curso de Sociologia, mas eu, antes de ser professora, tive uma longa trajetória em ONG, aqui no Brasil, né, em ONG, fundações empresariais, organismos internacionais, então carrego, né, essas experiências pela minha docência também, né, tanto é que eu falo muito sobre, por isso que quando eu ofereci essa disciplina de políticas sociais, e comecei a pensar de uma forma mais sistemática, né, a toda essa trajetória, que é também que se mistura muito com a trajetória da minha vida, né? Cheguei no Brasil trabalhando na Unicef, depois trabalhei numa ONG bem conhecida, que é a Ação Educativa, que vinha daquela história, né, das ONG, da luta contra a ditadura, do processo de democratização. Depois fui trabalhar na Fundação Kellogg, uma fundação importante, se bem muito pouco conhecida, né, sobre a qual se fala pouco de forma geral, e foi justamente naqueles anos que foi criado o GIF, né, que eu acompanhei dentro da Fundação Kellogg, e depois coordenei um projeto grande de atuação com jovens em todo o Nordeste, financiado pela Fundação, e que me levou também a me ocupar muito das políticas públicas de juventude. Aí fiz parte da primeira gestão do Conselho Nacional de Juventude, e foi ali que eu decidi voltar para a universidade, fazer concurso, e hoje estou aqui de professora. Hoje você está na Federal de Minas Gerais, correto? Sim. Que bacana. Olha, uma trajetória, nossa, bem impressionante. Que bom que a gente vai poder destrinchar vários temas aqui relacionados a essa trajetória. Eu vou começar citando o artigo, e o link está na descrição para quem quiser. Recomendo muito que leia, que é A Questão Social como Investimento, Empresas e Políticas Sociais no Brasil. Nesse artigo recém-publicado, queria só que você desse um breve contexto, um resumo da ideia do artigo, a gente já vai destrinchá-lo. Então, justamente esse texto é fruto acho que 3 vezes que eu ofereci essa disciplina de políticas sociais na UFABC, com os alunos da graduação. E eu introduzi, porque normalmente quando se fala de políticas sociais num curso de política pública, que é bastante parecido com o curso de administração, se faz todo um enquadre teórico, né, o que são as políticas sociais pelo mundo, muito focando na técnica da construção de políticas sociais, e a importância da democracia e tudo mais. Mas pouco sobre as práticas, né? E aí eu foquei as práticas e acabei focando sempre mais no decorrer desses 3 anos que eu ofereci essa disciplina, a questão do social empresarial, né? Vamos chamar assim. Porque observei que meus alunos de políticas públicas, muitos deles trabalhavam em ONG, fundações empresariais as mais variadas, startup, assim. São eles, na realidade, que me abriram um mundo, né, como eu digo no texto, muito mais amplos, variegados, diversificados, que aquele que eu ainda, né, acho que ainda a universidade estava se debruçando até um tempo atrás, né. E outra coisa foi que eu participei de uma banca de livre docência da professora Carolina Catini, da Faculdade de Educação da Unicamp, que é muito crítica também, faz um trabalho muito importante de crítica da atuação, sobretudo das empresas que trabalham na área da educação. Mas eu observei na discussão geral uma crítica muito grande, né, às ONG de forma geral, aquilo que a sociedade civil, né, esse conceito de sociedade civil bem diluídos, né, nos anos tem que ser utilizados. E aí eu pensei que estava se perdendo, né, o sentido, né, por que começou essa atuação forte da sociedade, digamos, no enfrentamento da questão social, né? E na tentativa de solucionar os muitos problemas da sociedade brasileira. E como eu estou no Brasil desde 90, né?
Eu cheguei logo depois da aprovação da Constituição e do ECA, e trabalhei na Unicef na implementação das medidas propostas no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a participação da sociedade civil foi fundamental, e naquele momento, tanto para a elaboração da Constituição como do ECA, e naquele momento era muito forte, e eu morava no Recife, eu trabalhei no Recife, movimentos sociais, lutas, organizações, era algo do nosso cotidiano, Então eu percebi que toda essa história está se perdendo. Assim. Hoje, quando meus alunos pensam em atuação das organizações na área social, eles só pensam em empresas, não pensam mais nessa história importante que foi por que a sociedade começou a se ocupar disso. Não era só pela ausência do Estado, mas era também porque o Estado atuava mal. Nesse sentido, eu sempre digo que o exemplar na área da criança e adolescente foi o projeto Alternativas de Atendimento aos Meninos de Rua, porque foi ali que queria se dar espaços, voz, A Unicef fez muito esse trabalho de mostrar que existia uma alternativa de atendimento aos chamados meninos de rua, aos meninos que tinham cometido ato infracional, que não fossem só repressoras e que não fossem só aqueles que faziam as famosas FEBEM, que era naquela época, depois mudaram de nomes e tentaram se transformar, mas enfim, era um encarceramento, tanto dos meninos que tinham cometido atos infracionais, mas também dos abandonados, daqueles que os pais não conseguiam acompanhar. Então, é dessa história que eu estava querendo recuperar, da importância de pensar alternativas de atendimentos, aquelas até então estabelecidas pelo Estado, atendimento às vítimas, digamos, ao produto de um desenvolvimento que produz desigualdade da forma como historicamente isso aconteceu no Brasil, Então, como é que a sociedade se organizou para dar esses atendimentos de uma forma que fosse também emancipadora, que fosse também libertadora, E é evidente que naqueles anos toda a pedagogia dialógica do Paulo Freire, mas também a ideia que o importante era estar juntos, para compartilhar os sofrimentos, para compartilhar, não é por acaso, eram muitas associações formadas por mulheres, para compartilhar, hoje a gente diria, o cuidado, de forma geral, que essas organizações se formaram. E me parece que hoje essa história está se perdendo, E então, quando, aí eu cito no texto, o artigo da Constituição 204, que diz a assistência social se realizará em parceria, através também das entidades da sociedade civil, não era para uma forma só de terceirizar a atuação dos Estados, mas essa foi uma reivindicação dos movimentos para dizer aquilo que o Estado está fazendo não basta. E em muitos casos é absolutamente inadequado. E aquilo que a gente faz, a gente quer que seja também um modelo de uma atuação libertadora, emancipadora, progressista, enfim, era isso. Ela sempre foi minha preferida, fez tudo ter sentido e entonação. Genial o retrospecto que você faz e recomendo de novo para quem está nos ouvindo ler o artigo, tá espetacular. E no artigo você levanta uma questão que você já começou a trazer aqui na tua fala, que é o poder econômico entrando com força nessa agenda das políticas sociais, esvaziando um pouco a dimensão política, essa dimensão da participação social que você trouxe aqui. Na sua visão, como é que você enxerga essa predominância da dimensão econômica nesse campo das políticas sociais? Então, o objetivo do artigo é justamente isso, De repente, se impõe para nós a ideia do social lucrativo, Hoje virou quase sentido comum, assim, o fato que
através da atuação de projetos sociais, não é só, digamos, fazer o bem, né? Mas é também estabelecer que se pode gerar lucro através da ação social. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi do nosso, acho, comum amigo, né, Daniel, que trabalhou comigo, Daniel Brandão. Muitos anos atrás, ele me disse, Lívia, o mundo do social está mudando, assim, porque essa ideia do social lucrativo está entrando com força. Eu, naquela época, disse, Daniel, como assim? Como fazer dinheiro através do fazer social? Me parecia algo impossível, impensável, né? Mas, de fato, é aquilo que aconteceu. E como eu, justamente por toda a minha história de trabalho, né, eu vi acompanhar isso, o objetivo do texto é entender quais foram as condições de possibilidade que tornaram assim naturalizado entre nós essa ideia que se pode ganhar dinheiro através do fazer o social. E eu me lembro também sempre de uma vez que foi numa reunião no Ayrton Senna, quando eu era da Fundação Kellogg, e a Viviane Senna disse, a gente não pode só dar, eles têm que dar alguma coisa em troca para nós. E outro elemento importante é que, de fato, essa é uma história que o Sérgio Haddad está escrevendo, nos anos 90, a cooperação internacional, que estava colocando foco em outras regiões do planeta, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, nos países do leste, também retirou bastante dos financiamentos que até então vinham financiando as organizações sociais no Brasil. E então, forçadamente, essas organizações tiveram que encontrar outras formas de financiamentos, antes ainda do que aquilo que aconteceu mais nos anos 2000, o Estado já teve mais, as políticas públicas tiveram mais possibilidade de, efetivamente, de financiamento das organizações sociais, através de uma enorme ampliação da tal política de parcerias, né? Mas acho que foi nos anos 90, né, de fato, onde foram criadas, onde teve um boom, né, de organizações sociais. E acho que muito responsável disso foi a comunidade solidária, né? E aí eu repercorro também essa história no texto, que era a forma como a Ruth Cardoso, né, então primeira-dama, mas também socióloga e estudiosa, né, das relações entre Estado, sociedade e movimentos sociais, né, tinha dados muito recolhendo também uma herança importante, que foi a herança da campanha contra a fome e a miséria, do Betinho, do Ibase, que era aquela ideia, a sociedade tem que se mobilizar, né? E nesse sentido também o empresariado tem que se mobilizar para trabalhar para acabar com a fome, com a miséria, e trabalhar também nesse processo de democratização do país. Então, o empresariado tem uma responsabilidade nisso. E então, através disso, se tornou possível, né, de todos esses elementos, e acho que naqueles anos teve muitos debates, né, sobretudo dentro do campo da ZONG e da BONG, né, se aceitar e como aceitar esses financiamentos do setor privado, né. Aí teve, acho, uma série de figuras, né, que foram importantes, uma delas foi Maneto, enfim, para que essa legitimação acontecesse. Só que ainda era a ideia, o setor privado financia, e a gente faz, né? E a gente faz muito mais num espírito também de propor política, de elaborar política, e não tanto de executar e de implementar. Só que, como eu falo no texto, de lá para cá, a enorme maioria das políticas públicas, que de fato na área social, né, que de fato foram ampliadas, foram criadas, tem como elemento-chave, né, a sua forma de atuar através das organizações sociais. Eu digo praticamente não existe política pública que não cria um público captivo, né, para as organizações sociais. Porque se, por exemplo, né, uma política que é bem importante, a política de liberdade assistida, que o ECA implementa, mas quem é que vai efetivamente realizar a liberdade assistida? As organizações sociais.
porque Estado, assim, as instituições estatais não tinham, e ainda não têm, possibilidade de atuar de uma forma tão capilar, mas também de uma forma... Isso acontece em todos os países, né? Não é uma particularidade brasileira, né? Eu faço um exemplo, por exemplo, na Itália, onde também eu sou italiana, né? Trabalhei um tempo na Itália, eu me lembro que tinha, lá se chama mais educadores ou animadores de setores específicos, né? Então, que atuam de noite com as prostitutas, ou que atuam nas raves para fazer redução de danos. Tinham, inclusive, educadores que atuavam numa linha de trem. Era um trem que era pego por muitos imigrantes. Todas essas diversidades de formas de atendimento, só a sociedade civil, né? Só as organizações sociais conseguem fazer, porque o Estado tem muitas limitações, né? Inclusive gestionárias, né? Então, para chegar também aqui no Brasil, teve política, por exemplo, toda a política para a população LGBT, que foi de fato reivindicada e propostas a partir da atuação das ONG dessa área. Então, a imbricação entre, né, e isso também é uma crítica àquilo que a academia sempre pensou do ponto de vista da relação sociedade-Estado, mas, na verdade, tem uma imbricação muito grande, né? Eu tento superar essa dicotomia e pensar como um produz o outro, né? Assim como quando, então, e isso eu acho que quando os empresários começam, e naqueles anos também eu vi acontecer isso, né, com uma ideia muito forte, e de novo a comunidade solidária foi importante para isso, que a gente precisa ter uma atuação mais eficiente, eficaz, né? As organizações começam a ser pedido para eles, por exemplo, fazer prestações de contas, fazer um planejamento de suas ações. E aí, quando você apresenta um projeto, não é só apresentar um projeto de qualquer jeito, mas você tem que mostrar dados, né? Quantos você vai alcançar, quantos você vai salvar da rua, entre aspas, quanto você vai fazer prevenção, né? E tudo mais. Essa tecnologização, né, do social, que foi muito bem captadas, acho, pelo grupo do Senedic, do Chico de Oliveira, da Maria Célia Paulo, da Vera Teles, da própria Carmelita Yazbek, enfim, um grupo de estudo da sociologia da USP, eles falam justamente que a técnica esvazia a política, né? Porque todas essas ferramentas importantes para formular, então, fazer um diagnóstico e depois a avaliação do impacto, todo esse trabalho, que é um trabalho técnico, por um lado, importante, por outro lado, correr atrás para aprender todas essas técnicas e também pensar que através da técnica que você resolve o problema político, né? E que então reduz a pobreza como se fosse algo, por um lado, muito comportamental, né? Eu me lembro que naquela se usava muito essa expressão de ruptura do ciclo da pobreza. A pobreza é produzida por comportamentos dos pobres que se reproduzem nos seios das famílias. Por isso, é mais eficiente a gente atuar sobre os jovens, né, que ainda não absorveram, né, esse ethos dos pobres, e é possível transformar essas trajetórias, né? Como, então, a pobreza como um problema de comportamento, e sobre isso tem muita coisa escrita, né? Muitas pesquisas feitas. Assim como a pobreza como diria, um efeito secundário, né, de política de suposto desenvolvimentos, né, que de fato são a causa da produção da pobreza, né? Então, quando você esvazia o significado político, né, e como essa pobreza é produzida, esvazia também, e aí
a Evelina Danini usou uma expressão muito feliz, que é aquilo da confluência perversa, né, entre um projeto político, democrático, progressista e um projeto neoliberal, né, porque de fato a gente acaba utilizando as mesmas palavras, né, democracia, democratização, igualdade, inclusão, né, mas reivindicação, emancipação, produção, né, transformação da sociedade para que a pobreza não seja produzida, né, como responsabilidade, não de uma ação específica, mas responsabilidade de uma política, né, e também das políticas públicas, né. Enfim, esse percurso, né, andou se perdendo e andou se misturando muito até chegar a esse ponto em que para nós começou a ser normal aceitar que então os investimentos sociais podem ser lucrativos e os negócios, e começamos a falar de negócios de impacto social, né? E aí eu faço também um recorrido, né, de como mudou, né, da filantropia, a responsabilidade social empresarial, aos negócios de impacto social, né? Que hoje e também a outras ferramentas, né, como o ESG, enfim, todas essas ferramentas que se impuseram, né, com um ingresso forte. E nesse sentido, acho que as fundações norte-americanas, as fundações, os fundos de investimentos, né, porque não foram só fundações, teve investimento do mercado financeiro, né, em todas a criação de instituições que, por um lado, tiveram uma atuação forte na formação de lideranças, e isso significa, evidentemente, formar a cabeça de muita gente que atua nesse setor. Por outro lado, em fornecer e formar para que se utilizem toda essa palafrenária de ferramentas técnicas de atuação para mensurar o nível de impacto de cada ação. E, finalmente, também, e é por isso que a gente não pode pensar que esses financiamentos são neutros, né? De fato, esses financiamentos produziram uma outra imagem e outras práticas sobre o fazer social, que são aquelas que hoje meus alunos naturalizaram completamente, né? Então, para eles, o fato que você não pode só dar, mas os teus beneficiários têm que dar alguma coisa em troca, ou, sobretudo, você pode gerar lucro, né, através desse impacto, é algo absolutamente naturalizado. Então, tem toda uma atenção muito forte sobre, por um lado, né, toda essa ideia de fazer um trabalho com sentidos, então o fato que você se realiza muito mais, evidentemente, fazendo esse tipo de atuação social do que trabalhar em banco, né? Muitos dos meus alunos, inclusive, trabalhavam em banco, né? Então, sobre isso é evidente, mas, por outro lado, a gente tem que também considerar as condições de trabalho nesse setor, que são sempre muito precários. E sobre isso, Fábio, é incrível, porque tem muito poucos dados, né? Eu andei pesquisando, andei procurando os dados, né? Tem as pesquisas da FASFIL, e também sobre o mapa das organizações sociais, feito pelo IBGE, pelo IPEA, mas não chega, né, a mostrar efetivamente quais são as condições de trabalho. Quando eu conversava com meus alunos, assim, eu ficava bastante impressionada, tanto pelo volume, né, as horas de trabalho, muitas vezes trabalho remoto, né, e, por outro lado, também as responsabilidades, né, que muitas vezes muitos jovens assumiam dessas organizações, sem poder efetivamente ter primeiro uma formação para entender no que estavam se metendo, né? Para entender todo o contexto, mas em atuações que são sempre, assim, como são muito técnicas, né? Você não vê justamente o contexto, você atua num problema-solução, né? Então, problema-solução, e isso vira como
destrinchar a tua atuação de forma a tornar uma atuação mensurável para poder ter impacto. Mas você começa a não se perguntar minimamente, né? E por que tem que ser assim? E por que não deveria ser uma responsabilidade do Estado, né? Já que a gente paga imposto, e todos esses programas e projetos deveriam ser realizados através de financiamentos públicos, mas através também de políticas públicas, né? E que isso acontecesse por parte de alunos de política pública era o que me chamava ainda mais atenção, né? Sem dúvida. Não, você trouxe várias reflexões aqui, Lívia, muito importantes. Mas eu queria puxar uma aqui que é, bom, seguindo essa linha de raciocínio de que o setor privado é um player, vamos usar a expressão aí da moda, que veio para ficar não só financiando, mas atuando ativamente nas agendas socioambientais amplas e delimitando um contorno dessa agenda. A minha pergunta é, você acha que a sociedade civil, o que cabe a ela é estar ou atuar a serviço do mercado? Quais caminhos a sociedade civil tem para seguir a sua atuação mais de base, digamos assim? Eu acho que né, a sociedade civil é um caldeirão onde cabem muitas e muitas coisas muito distintas, né? Então, fazer as distinções acho que seria super importante. Uma coisa que me chama muita atenção hoje, né, quando ainda encontro, né, e tenho estudantes que trabalham naquela que chamamos organizações de base, né, organizações que nascem no territórios, né, nas periferias, nas favelas, onde trabalham, né, moradores daqueles lugares, e que tiveram na origem, né, uma atuação muito de reivindicação, uma atuação mais política, né? Hoje, o que me chama muita atenção é que eles se articulam muito pouco entre eles, né? Tem muita pouca preocupação, mas talvez não sobra tempo, né, para pensar juntos. Eu me lembro que nos anos 90 a gente dia sim, dia não fazia aquela que chamava análise da conjuntura, né? Mas também fazia muitos fóruns, muitos encontros, né? Era assim, coletivo, não era uma atuação de uma organização, né? Mas era uma atuação de um coletivo de organizações, né? Que sempre, cada vez que chegava uma proposta de financiamentos, enfim, se tentava dar uma resposta coletiva, né? Ou um novo problema, uma nova política, uma nova lei, né? Eu acho que hoje essa articulação se perdeu muito, né? Por parte das organizações de base mesmo, talvez muito mais tomadas por essa correria que é de fato, eu lá coloco, né, o par, como que eu chamo, o par editar o projeto como um grande culpado também, né, porque se para as entidades sempre tem que correr atrás, ou para os indivíduos também, o caso de empreendedores sociais, né, correr atrás de um financiamento para realizar suas ações que na realidade deveriam ser permanentes, porque de fato a gente deveria, né? E de certa forma o Estado assume, né, que o trabalho que as entidades fazem é fundamental, é necessário, né? Só que os financiamentos são sempre intermitentes. São sempre precários e você sempre tem que correr atrás deles. Então, esse trabalho de correr atrás, de formular projetos, de estar atento aos editais, implica assim, energias muito grandes. Implica muitas vezes também que você começa a responder a demandas, né? Então, hoje eu faço um projeto com jovens, amanhã não é mais jovens, amanhã é a questão ambiental, depois da manhã vamos chegar às políticas dos idosos, de política para GLBTQ+, enfim, aí cada um, né, se especializa, para dizer, em muitas coisas diferentes, segundo que a demanda que chega, né? Por outro lado, me parece, né, que por parte dos financiadores, né, muitas vezes se fazem esforços, digamos, de articulação, né? Eu já participei de muitos encontros, né, patrocinados pelos financiadores, mas aonde de fato quem dá a linha,
né, daquilo que se faz, né? Às vezes tem embate também com as organizações, mas quem dá a linha é o financiador, né? Que traça os marcos, né? Dentro do quais as organizações têm que funcionar. Então, isso também me parece que tem levado a, de novo, uma despolitização das questões, né? E o setor privado assumiu um papel muito protagônico, né, na própria formulação das políticas, né? Pensamos, né, o caso das políticas educacionais é o caso em específico da reforma do ensino médio, é o caso mais extremo e exemplar, né? Mas também na área da saúde, né, naquilo que está sendo hoje a privatização de muitos âmbitos da saúde, né? Isso na assistência social, né, nas ações sociais, eu acho que acontece de uma forma muito mais subtil e muito mais capilar, né, no decorrer dos anos, do que de uma forma assim tão evidente, né? E eu digo também, há uma contradição, né? Porque quando a gente pensa em políticas sociais, né, no Brasil se pensa logo a Bolsa Família, né? E o Bolsa Família é, por definição, uma política pública, né? É o Estado distribuindo recursos. Mas, por outro lado, também primeiro, essa é uma política, e depois, junto com isso, tem todo esse enorme mundo dos projetos, né, dos editais, que precisa também ser acionados para solucionar ou enfrentar outra enorme série de problemas sociais. E também dentro do Bolsa Famílias tem os famosos condicionantes, né, que também muitas vezes são as organizações sociais aqueles que implementam, né? Então as mulheres do Bolsa Família têm que fazer cursos, têm que se formar em algum tipo de profissão, todas coisas necessárias, né? Mas de novo, né? Quem faz isso são as organizações sociais. E, Fábio, você sabe que muitas vezes, através dos editais, através dos projetos, se financiam as ações, mas não se financiam as instituições, né? Então, vamos fazer o exemplo, por exemplo, dos coletivos de cultura da periferia de São Paulo, né? Que é onde se tem, inclusive, bastante mais financiamento, comparando a outros estados do Brasil, né? Reconhecendo, então, que esses coletivos estão fazendo um trabalho importante no território, com jovens, com as crianças, né? Inclusive de produção cultural. Mas os financiamentos que se dão para eles são muito limitados e muito intermitentes. Aliás, aí que acontece? Cara, a organização tem um financiamento, aluga uma casa, começa a fazer uma série de programas, o financiamento acaba no arco de 2 anos, o cara, assim, a casa desalugada, e as pessoas começam a trabalhar de entregadores, de educadores em outros espaços, né? E hoje eu estou fazendo um trabalho de recolher essas trajetórias, né? Inclusive desses trabalhadores do social, né? De pessoas, inclusive, da periferia, porque é muito impressionante, assim, como as pessoas que têm, por um lado, né, uma expertise, a gente poderia dizer, enorme, por outro lado, vivem em condições absolutamente precárias, porque o acesso que eles têm, né, a possibilidade de trabalho é absolutamente assim, 2 anos aqui, 1 ano ali, é assim, faço de tudo, absolutamente de tudo, né? Essa multifunção desses trabalhadores é muito impressionante, e também é isso, né? Finalmente você não sabe com quanto dinheiro pode contar no final do mês, né? Nessa ideia de ser um empreendedor do social, né? E acho que ali de precarização das condições de trabalho desses trabalhadores é um dos enormes problemas que essa forma de fazer política, né, produziu políticas sociais, e não está enfrentando minimamente, assim, eu não sei você, mas eu vejo muito pouco falar sobre isso, né, das condições de trabalhos de quem efetivamente realiza todas essas ações, né? Eu digo sempre que no Brasil uma figura-chave são as assistentes sociais, né? E no decorrer da minha vida profissional eu encontrei maravilhosas assistentes sociais, né? São as pessoas que vão de porta em porta, que conhecem as comunidades, que fazem realmente o trabalho de base, né?
Quando hoje você encontra instituições públicas que empregam assistentes sociais, primeiro que são super limitados, e se você conversa com eles, todos te dizem em que condições precárias elas trabalham. Então, mesmo aquelas que são assalariadas, trabalham em condições muito precárias, né? Então, toda essa questão das condições de trabalho nessa área, me parece que, apesar, né, de todo um discurso importante, né, sobre essa coisa do negócio de impacto, investimentos privados na área social e tudo mais, não está sendo consideradas, né? E eu acho que não é por acaso. Fez tudo ter sentido, entonação do meu jardim mais bela margarida. É chuva fina e doce em meu sertão. E agora tudo tem alguma graça. Até se já não temos mais cachaça. E a gente tem visto reflexos disso em termos de saúde mental. Alguns estudos começaram a sair indicando que o quadro é bem grave nessa linha da precarização, multifunção, vários vínculos, etc. Agora, Lívia, assim, o papo tá maravilhoso e passa voando aqui o tempo. Eu queria, caminhando para o final aqui, que é o seguinte, da mesma forma que a sociedade civil é plural e ampla, né, não dá para dizer que ela é uma coisa só, também dentro desse setor do investimento social privado, das fundações empresariais e etc., também não é uníssono, né? Tem divergências ainda que pequenas. Queria que você explorasse um pouco isso e como que isso aparece de alguma forma ali no artigo. Então, você me fez essa pergunta e eu refleti bastante sobre isso, né? Eu não tenho dúvida que, e na minha trajetória também encontrei, né, muitas pessoas que trabalharam nisso, por exemplo, o André Thompson, né, é uma figura muito interessante que trabalhava na Fundação Otelo, especificamente trabalhava na criação do GIF, né, naquele momento de articulação do GIF e de todas o investimento privado na área social. Uma pessoa com uma bagagem política importante, né? Assim como outras pessoas, né? Eu citei o Maneto, que era uma pessoa, o Valdemar, como é que o nome dele? Sempre me esqueço, Valdemar de Oliveira Neto, que vinha do Centro Luiz Freire, então uma dessas ONG importantes da época da democratização, e que depois foi trabalhar na Xofca e em outras organizações empresariais, inclusive na América Latina, e acho que foi a perspectiva dele foi bem importante, né, naqueles anos, para legitimar, inclusive, esse encontro, né, da BONG, das organizações brasileiras com as organizações empresariais internacionais, e muitos outros, né, que eu considero assim uns interlocutores muito importantes, né, para pensar isso. Eu percebo, mas também vamos falar duas coisas. Primeiro, a gente aqui do lado de fora tem muita pouca visibilidade dessas diferenças e inclusive dos conflitos que talvez tem, né, dentro do próprio setor empresarial, porque a gente não tem acesso. O ano passado, a gente animou, eu e a Ana Cláudia Teixeira, professora da Unicamp, uns encontros mensais online, onde participam muitas pessoas, inclusive a Patrícia Runrat, que está no GIF. E naquele momento teve um fórum, um seminário grande, importante, que o GIF organizou para refletir sobre esses temas, e ela nos convidou a participar, mas precisava pagar para participar. Isso para dizer que, assim, o próprio funcionamento desse setor me parece muito pouco aberto, né, e possível de ser ocupados, né, e possível de ser penetrado, digamos, né, por setores que são externos a eles, né.
Por outro lado, é verdade, né, que até a academia se debruçou muito pouco, né? Tem um trabalho hoje maravilhoso, talvez um dia você tenha que convidar ele, o Pedro Grunwald, que é um doutorando da USP, da Sociologia, ele está fazendo um mapeamento bem grande, assim, da atuação do setor empresarial, e eles têm feito muitas e muitas entrevistas, conversados com muitas pessoas, assim, desse setor, e acho que ele mapeia de uma forma muito interessante, inclusive todas essas diversidades, né, no seu interior, mas assim externamente chega muito pouco, né, a percepção da diversidade e sobretudo dos conflitos, né, de quais são os desafios aí e os motivos também da discórdias, né, ou pelo menos dos não consensos, né, nesse âmbito. Por outro lado, já que tem uma forte influência financeira, né, e que esses financiamentos são importantíssimos a definir os rumos, né, eu penso, por exemplo, da atuação que eu cito também no texto, né, que é importante das fundações empresariais e do setor empresarial norte-americano sobre o movimento negro brasileiro, que não é indiferente. Por exemplo, toda aquela coisa que hoje chama black money, né, é absolutamente patrocinada, estimulada, né, a partir de uma série de financiamentos que vêm de fora, a partir de uma série de ideias importantes que vieram de fora. É muito difícil, né, perceber que não existe um consenso sobre isso, né? E que existe também a possibilidade, né, de negociar com esses financiadores, né? De negociar e de impor, de uma certa forma, né, outras maneiras de funcionar, que não são aquelas que te se sugerem. Vou fazer um exemplo. Uma orientada minha fez uma dissertação de mestrado sobre a atuação de 3 coletivos de comunicação da periferia sul de São Paulo. Um desses coletivos criaram um jornal, que era um jornal do bairro, né, com a ideia de fazer contra-informação, de fazer uma informação diferente do bairro, da periferia para a periferia, né, tudo isso. Aí começou, né, a se enredar nesse enredo do edital projetos, né, ia não ter muito mais tempo, ia trabalhar muito mais na formação de multiplicadores, né, que é uma forma muito requerida, em geral, pelos financiadores, porque aí você mostra impacto, né, e multiplicação da atuação, ia não fazer mais aquilo que eles tinham nascido para fazer, que era o próprio jornal. E aí começaram a sentir a necessidade, assim, a perceber que estavam perdendo a relação com o território. Chegou o Google e disse para eles, vamos colocar uns totem na comunidade para assim vocês divulgam informações nos totem implantados assim, nas paradas de ônibus, assim. Essa tecnologização da relação com o território, de uma entidade, de um coletivo que se formou como expressão do território, a mim me pareceu tão forte, assim, tão paradigmática dessa transformação que acontece, né? E como, de fato, as entidades acabam aceitando isso, porque também é uma forma possível para continuar funcionando, para continuar a pagar o aluguel, né? Então, frente a isso, essa diversidade do mundo empresarial, que trabalha no social, eu acho que é muito pouco percebida e muito pouco permeável, né, por parte de quem interage com essas entidades. E aí, assim, eu percebo que o esforço teu, de outras pessoas, é muito nesse sentido, né? De mostrar essa diversidade e de mostrar também os conflitos, né? Mas eu acho que, assim, é preciso fazer um esforço bem maior, né? Para mostrar essa diversidade das pautas, das questões, das formas de atuação, né? E isso significa também fazer umas críticas internas, né? Tornar essas críticas internas visíveis, né? E não sei quanto é fácil. Não é nada fácil, não só fazer as críticas, mas lidar com os desdobramentos delas
A gente segue aqui nesse barco tentando fazer isso. Agora, Lívia, para a gente fechar, te agradecer demais que você trouxe reflexões belíssimas de novo. Recomendo para quem está ouvindo, leia o artigo, que eu acho que vai trazer, vai sedimentar algumas questões que a Lívia levantou aqui. Então eu te convido para fazer a reflexão final, o merchan final, o que você quiser para a gente fechar. Então, eu acho que assim, aquilo que eu gostaria muito é que a gente conseguisse criar, sei lá, fórum permanentes, né, de reflexão sobre essa questão, academia, trabalhadores do social, financiadores, né, gestores públicos, né, como a gente fazia nos anos 90, esses fóruns plurais, né, onde se tinha muitos embates, mas onde se tinha discussões que também aterrissava, né, em medidas concretas, né? Eu me lembro no Fórum da Criança e Adolescente acontecia assim: a polícia passou e pegou lá em Pernambuco e pegou os meninos na rua. Cadê os meninos? E lá tinha a polícia que podia dizer porque tinha pego os meninos, lá tinha o educador que podia indicar onde os meninos foram presos, lá tinha um juiz que já logo acionava alguma medida para liberar os meninos, né? Tudo isso acontecia porque a gente estava todos juntos nesse fórum, né? E a Unicef, né? Eu era do Unicef financiando-os, né? Apoiando-os. Eu acho que seria fundamental fazer isso assim hoje, né? Conseguir ter um espaço permanente e não eventual, né, Fábio? Porque a gente faz evento, né? Como dizia a minha amiga educadora Rosa Maria Torres, grande amiga de Paulo Freire, o evento é evento, né? Então os eventos, a gente faz muitos eventos, mas os eventos passam, assim como as conferências, assim como os congressos científicos, assim. A gente deveria ter um espaço permanente de discussão plural com todos os agentes envolvidos no fazer o social, para refletir juntos sobre todas essas questões, para refletir juntos sobre esses rumos, né? E para pensar aonde chegamos, se era aí, aqui mesmo que a gente queria chegar, né? Ou na realidade não era aqui, na realidade essa mão do mercado sobre o social foi meio forte demais, né? Para, inclusive, lembrar a quem chegou agora essa história toda, né? E eu acho que no Brasil o problema da memória é muito grande, né? E quando eu sinto que os meus alunos, quando eu falo do processo de democratização, da construção né, das caras temáticas que deram vida à Constituição, do movimento, dos lobbies que se fez para escrever e elaborar o estudo da criança e adolescente, me olham assim com os olhos assim como se fosse de outro planeta, né? De outro mundo, assim. Hoje as coisas passam pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, né? Então não é por aí, assim. Então eu acho que fazer uns encontros presenciais ou virtuais, mas permanente, né? Em grupos de reflexão. A gente fez isso o ano passado em um grupo assim, variegados, mas que não tinha grandes pretensões, mais além daquilo de discutir, mas foi muito rico, assim, foi efetivamente muito rico. Entre pessoas diferentes, né, que pensam diferente, mas que estão aqui para refletir juntos sobre os rumos que tudo isso tomou e sobre aonde queremos ir, né? Se as organizações sociais são fundamentais, vieram para ficar. Eu não acredito, entre nós tem alguns que acreditavam que não, que o Estado tem que voltar a assumir tudo, a implementar todas as políticas a partir de instituições estatais. Eu, sinceramente, acredito que isso não é possível, nem aqui nem no mundo inteiro. E acredito também, né, que a força, a vitalidade da sociedade civil fazendo coisas é muito importante para preservar, né? Eu escrevi agora um último texto, um texto sobre a área da cultura, né, onde eu cito o caso de um teatro na Itália que foi ocupado várias vezes pela sociedade, pelos atores, pelos moradores do bairro, e acabou sendo assumido pelo poder público, né? Era um antigo teatro municipal que tinha sido abandonado, que o poder público reassumiu, né? Mas a gestão é feita pela própria sociedade, pelo próprio território. Então, essas formas
híbridas, né, de gestão, mas com recursos públicos e com recursos permanentes, não intermitentes, porque você não pode gerir um teatro, assim como você não pode realizar qualquer ações na área social se você não faz isso de uma forma continuada, né, e permanente. E para isso precisa que os financiamentos sejam continuados e permanentes, né? Genial. Então, acredito também que pensar nas formas do financiamento é algo fundamental. Outro tema sobre o qual se refletiu muito pouco, né? Inclusive na academia. Então, como pensar juntos, né? Essas formas de financiamentos que tenham também reflexo sobre aquilo que a gente falava antes, né? A saúde mental dos trabalhadores, as condições de precariedade dos trabalhadores dessa área, né? Enfim, vamos pensar sobre isso. Só pra vida o coração. Só pra vida o coração.